Olá, mais uma vez estamos aqui para falar, sobre as atividades do Conselho Tutelar de Ibitinga. Recebo em nossos estúdios aqui do portal as conselheiras Vânia e Anéia, que vão explicar um pouquinho casos da rotina, do cotidiano, no dia a dia das famílias aqui de Ibitinga. E dentre os casos, a gente começa conversando com a Anéia. Anéia, vamos dar um exemplo aqui. Meu filho não me obedece, infelizmente. Ele sai de casa sem a minha autorização, ele não quer ir à escola e aí eu vou levá-lo no conselho para que deem um susto no meu filho ou ainda vou entregá-lo ao conselho tutelar? Como que funciona nesta situação? Então, às vezes o pai está desesperado, porque o filho não obedece mesmo e ele acha que o conselho tutelar vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não é nossa atribuição, Nessa situação, nós aplicamos as medidas de proteção, porque assim, existe uma dinâmica familiar que a criança é educada desde os 5, 6, 7, até está com 15 anos e não aprendeu muita coisa durante esse período. Chega no conselho querendo que a gente fale tudo de uma vez em 15, 20 minutos. É praticamente impossível. É complicado. Cabe aos pais mesmo, é responsabilidade de cada um ali. Está ensinando, educando os filhos, porque nós vamos trabalhar com as instituições, as entidades que trabalham ajudando o Conselho Tutelar, que é encaminhando, se caso precisar de um psicólogo, se precisar de um curso. O Amor Exigente, que é uma entidade... Ela é de portas abertas. Ela é de portas abertas. Ela ajuda muito nesse sentido, porque ensina a família a ter um comportamento melhor, a ter senso de ética, de qualidade de vida também. Ou seja, a gente pode perceber que no dia a dia a responsabilidade dos pais se faz necessária e, ao mesmo tempo, é importante que esse filho ocupe o seu dia com atividades educativas, esportivas, enfim, são situações que podem ajudar a melhorar a identidade dessa criança. E o Conselho, neste caso, ele tem atribuições diferentes no atendimento de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Anéia mesmo aqui comenta, e são atribuições até de uma orientação. Aí nós temos o Conselho à disposição. Isso, é o que nós podemos fazer. Nós somos limitados também. Entendi. E agora, Vânia, neste caso aqui, Vânia, quando um adolescente comete um crime, o Conselho pode fazer o que exatamente para isso? Então, a gente tem que entender que adolescente é aquela pessoa a partir dos 12 anos. Então, ele já responde por ato infracional. No caso, o Conselho não vai estar atuando diretamente com o ato infracional desse adolescente. Quem vai estar trabalhando, adolescente, atendendo, seria a polícia no momento do ato infracional, o promotor, o delegado, o juiz, o CREAS, quando ele recebe uma medida socioeducativa. O conselho ele vai ser acionado ou não, se for necessário aplicar uma medida de proteção. Nesse caso, de um ato infracional do adolescente, o que ele precisa naquele momento é ser repreendido, é ser levado a entender o seu erro, para ele poder se reestruturar. Que às vezes pode partir da família, algo assim, ou de umas companhias, É tudo algo a ser levantado. Então, esse adolescente vai ser atendido por essas autoridades competentes, pelo CREAS. O conselho só for um caso realmente de uma medida de proteção, que estiver acontecendo algo na família. O que é diferente se for um ato infracional cometido por uma criança. Abaixo de 12 anos. Isso. Essa criança não vai ser apenada. Ele vai ser trabalhado com conselho tutelar, psicólogo, assistente social, para a gente fazer um levantamento do que ocorreu para que aquela criança chegasse a ter aquela atitude negativa, que não é o comum, o normal, você vê uma criança abaixo de 12 anos cometendo um ato infracional. Então o conselho vai estar atuando, vai estar acompanhando, vai estar fazendo levantamento dessa família para ver a que ponto chegou isso, o porquê chegou isso. E a gente vai estar tentando amenizar a situação dessa criança através das medidas de proteção, responsabilidade aos pais, o que for necessário. Muito bem. Eu queria agradecer a Vânia e a Anéia pela participação. Hoje nós tivemos aí mais 2 exemplos no dia a dia de como atribuir ao Conselho Tutelar estes atendimentos. E para você que tem dúvidas, para você que realmente tem algum problema relacionado a menores, a questão dos filhos, sobrinhos, enfim, qualquer menor, pode ser um vizinho que esteja aí numa condição de risco,
questão da vulnerabilidade, deve entrar em contato com o nosso Conselho Tutelar. Isso. E nós estamos atendendo ali na Rua Bom Jesus, 717. O telefone é 3342-7249, das 7 às 5 da tarde. Um outro meio de comunicar, de fazer denúncias também, é o Disque 100. Ligue Disque 100, é um órgão ligado a Brasília, que vai chegar até o Conselho Tutelar, Delegacia e Promotoria. Então os 3 órgãos são adicionados pelo Disque 100. Ou você vai até a nossa sede, que a gente vai estar de portas abertas para recebê-lo. O atendimento, que horas que é a sua Das 7 às 17. Às 17. Não fecha para o almoço, o pessoal sempre pergunta, não fecha para o almoço, pode ir que a gente vai estar lá para recebê-los. Tá certo. Vânia, obrigada. Neia, obrigada. Na próxima semana a gente volta com mais informações sobre o trabalho do Conselho Tutelar. De suma importância, um assunto relevante à nossa comunidade e tem que se fazer aí a todo momento as condições de trabalho, né, em que a gente pode aí colocar à disposição do Conselho através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada. Obrigada.